Na sequência, então, temos o teorema 1.21, né? Que aí temos dois itens, o item A e o item B. Então, primeiro vamos trabalhar com o item A. Então, o item A diz o seguinte, ó, se uma reta R intercepta um plano π em um ponto, vou chamar esse ponto de A, tá? Então ela também vai interceptar qualquer outro plano paralelo a π em um ponto também, tá bom? Então essa é a ideia. Então o que eu tenho? Então seja π', tá? Então não vou escrever também, tá? Os detalhes da escrita tá aí nas notas de aula, tá? Eu vou explicar então a ideia, tá? Então a ideia é a seguinte, ó, seja π' um plano paralelo a π, ok? E R a reta aqui que é secante ao plano π no ponto A. Essa aqui é a minha hipótese. Esse é paralelo a esse e R é secante ao plano π pelo ponto A. Bom, quais são as possíveis posição relativa entre uma reta R e um plano π? São três, né? Então, ou a reta está contida no plano π, ou a reta é secante ao plano π, ou a reta é paralela ao plano π. Π', no caso, né? Π'. Então, eu tenho três possibilidades, tá? Eu quero mostrar que ela é secante. Então, para mostrar que ela é secante, é só você mostrar que as outras duas não acontecem, tá? Primeiro, por que a reta R não está contida no plano π'? Porque a reta R contém um ponto do plano π, né? Se a reta R tivesse contida no plano π', então quer dizer que a interseção entre o π' e o π seria pelo menos um ponto, o que é um absurdo, porque os dois são paralelos, tá? Então por isso que a reta R não está contida em π', porque ela contém um ponto do plano π que é paralelo ao plano π', tá? Então daí eu já posso excluir, então eu excluo a opção de R estar contida no plano π'. Outra que eu quero excluir, a reta R ser paralela ao plano π'. Então como que eu verifico isso? Bom, para verificar isso, o que eu faço? Eu construo, então vou pegar qualquer reta aqui no plano π, passando pelo ponto A. É uma reta que eu vou chamar de S, tá bom? Como a reta S está contida no plano π e a reta R só tem um ponto de interseção com o plano π, então quer dizer que R e S são retas concorrentes, tá? R e S são retas concorrentes. Então quer dizer que aqui eu tenho formado um plano, tá? Então, eu vou considerar o plano gama como sendo formado por R e S, né? Porque duas retas concorrentes formam um único plano, tá? Então, eu vou descer aqui. Ok? Então eu vou ter um plano gama aqui, tá? Que ele corta então esses dois planos ali, né? Ele corta, na verdade, a princípio ele só corta o plano π, tá? Bom, então o que a gente pode observar é o seguinte, então temos gama esse plano gerado por essas duas retas, né? Onde a reta S foi uma reta qualquer que eu peguei no plano π que passava pelo ponto A. Tá? Então, duas retas concorrentes geram um único plano. Muito bem. Agora, pessoal, eu observo o seguinte. Essa reta R, né, a gente está querendo provar que ela não pode ser paralela ao plano π. Então, supõe que ela é, por absurdo, que ela é paralela ao plano π. Se R é paralela ao plano π, beleza? R é paralela ao plano π. S está ao plano π', tá? S está contida no plano π.
E o plano π é paralelo ao plano π'. Então a reta S é paralela ao plano π'. Tá? Então R e S são duas retas que são concorrentes e são paralelas ao plano π'. Tá? Então pelo teorema 1.17, o que vai acontecer? O plano gama vai ser paralelo ao plano π'. Tá? Porque temos duas retas concorrentes que são paralelas ao plano π'. Tá? Então, com isso, que absurdo que eu chego? Eu chego que eu tenho, então, um ponto A fora do plano π', por onde passam dois planos, o plano gama e o plano π, que são paralelos ao plano π'. Tá? Então, eu teria dois planos paralelos a um plano dado por um ponto, o que é um absurdo. Né? Contradiz o teorema que a gente já viu lá, que por um ponto fora do plano, existe passa um único plano paralelo ao plano dado. Ok? Então, com isso não pode ser, Então, o que a gente excluiu? A gente excluiu a primeira possibilidade, então, de R estar contida no plano π'. Então, isso não acontece, porque R contém um ponto que está no plano π, e π é paralelo ao π'. Então, essa daqui não acontece. A segunda opção que a gente viu é que a reta R paralela ao plano π'. Né? Para chegar no absurdo aqui, o que a gente fez? A gente pegou uma reta S qualquer no plano π, tá? Que passava pelo ponto A, então forma duas retas aqui, R e S, duas retas concorrentes. Tá? Duas retas concorrentes formam um plano, tá? Um único plano, que eu chamei de gama. Tá? A reta S mora dentro do plano π, que é paralelo a π'. Então a reta S é paralela a π'. A reta R paralela a π', por essa hipótese que a gente está verificando. Tá? Se eu tenho então duas retas concorrentes paralelas a um plano π', o plano formado por elas é paralelo a π'. Então com isso eu consigo mostrar que gama é paralelo a π', mas π também é paralelo a π'. E gama e π têm um ponto A em comum. Então por um ponto fora do plano está passando dois planos paralelos ao plano dado. Então chegamos também num absurdo. Então a única solução que falta é que R é secante, né? A π'. Tá? Então quer dizer que eles têm um ponto de interseção. Tá? Então pessoal, aí a escrita, acompanhem a escrita aí da forma como se escreve, tá? Porque na prova, nos exercícios, vocês vão precisar escrever, né? Aqui eu estou usando o recurso de audiovisual, tá? Mas na prova vocês vão precisar escrever. Para escrever, então, vocês precisam entender como funciona, como que é a estrutura da escrita, né? Lá nas notas de aula vocês podem acompanhar isso aí. Agora vamos para o item B, tá? No item B, então, pessoal, o que ele fala? Se um plano, né, π', intercepta uma reta R em um ponto, que eu chamei aqui de A, então também intercepta qualquer outra reta paralela à reta R em um ponto. Tá? Essa aqui é o que diz o teorema. Tá? Então vamos ver a ideia da demonstração. A escrita vocês encontram aí também nas notas de aula. Tá? Então eu chamei de π o plano, tá? R a reta, A é o ponto de interseção. E aí eu chamei de S a reta que é paralela à reta R. Então eu quero provar que ela vai interceptar esse plano num ponto. Tá? Eu quero mostrar que isso aí acontece. Bom, para isso então o que acontece? R e S são duas retas que são paralelas. Se elas são paralelas, então vai existir um plano aqui formado pelas duas, correto? Então eu vou chamar de π esse plano aqui. Então π é o plano formado por S e R. Ok? Bom, esse plano π, ele é um plano secante com o plano π'. Por quê? Eles possuem um ponto A em comum, porque A pertence à reta R e a reta R forma o plano π. Então o ponto A está no plano π e o ponto A está no plano π'.
tá? Então dois planos que têm um ponto em comum, então eles vão ter uma reta em comum, tá? Então aqui eu tenho a interseção entre os dois, vai ser uma reta. Ok? Que eu vou chamar de M. Agora por quê? Bom, vimos então essa justificativa que eu falei, que tem um ponto em comum, justifica então que os dois não podem ser paralelos, tá? Então o plano π e o plano π' não podem ser paralelos, porque tem um ponto em comum. Por que eles não podem ser coincidentes? Não podem ser coincidentes porque a reta R não está contida no plano π', né? A única interseção entre a reta R e o plano π' é o ponto A. Então, como a reta R não está contida no plano π', então o plano π não pode ser coincidente com o plano π'. Por isso, então, sobra só secantes e aí, consequentemente, a interseção é uma reta, que a gente chamou essa reta de M. Tá bom? Muito bem. Então, temos aí três retas, né? A reta R, a reta S e a reta M. São três retas que são coplanares, né? Estão sobre o mesmo plano, né? Então, S, R e M estão inteiramente contidas no plano π. Tá? Como R e S são paralelas, então tem lá da geometria plana, como estão no mesmo plano, eu posso usar a geometria plana. Aí lá da geometria plana tinha um resultado que dizia o seguinte, ó, em um plano, se duas retas são paralelas, então toda reta que intercepta, uma delas intercepta a outra. Então eu tenho duas retas que são paralelas, R e S, e M intercepta R, né, no ponto A. Então se M intercepta R e R é paralela a S, então M intercepta S num certo ponto B. Beleza? Como essa reta M intercepta a reta S, então quer dizer que essa reta S intercepta o plano π' no ponto B, exatamente no ponto B, como a gente queria, tá certo? Portanto, então a reta M, ela está contida no plano π', tá? E então π' também intercepta S. Okay? Porque esse ponto B pertence tanto a S quanto a M, né? E como a M está contida em π', então esse ponto B pertence a π'. Beleza? Então com isso a gente mostrou que a reta S intercepta o plano π', né? Agora por que essa reta S não pode ser paralela à reta R, né? Tem esse detalhe. A reta S não pode estar contida no plano π'. Porque se ela tivesse contida no plano π', né, então eu teria uma reta aqui, dentro do π' que seria paralela, então eu teria duas paralelas aqui pelo ponto A, né? A R teria que estar no plano π também, π', porque se a S é paralela e está contida em π', então a R teria que estar contida também, o que não ocorre.